Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre o que fazer com as pessoas negativas ao nosso redor. Eu já sofri muito com pessoas negativas na minha vida e já fui bastante negativa também, né? E teve uma vez que eu tava reclamando demais de uma pessoa pra minha irmã, e aí ela me mandou um trecho de um livro, que o livro muito vendido no mundo e no Brasil chama Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que é um cara que descobriu as formas de se tornar milionário, né? Como os ricos pensam. E o livro dele é um livro muito vendido. No Brasil, ele tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. É um livro muito bom. Eu não li ele todo. Vou ler. E se eu achar mais alguma coisa interessante, depois eu trago aqui. Mas eu queria ler para vocês esse trecho que a minha irmã me mandou, que é um trecho muito interessante. Ele diz assim: um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma ótima pergunta. O que faço se sou positiva e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte: primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Segundo, tenha em mente um princípio que ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a sua vontade, mantendo-se calma, centrada e em paz. Ele diz: tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar. De fato, é muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas, mas esse é o seu teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Não se esqueça de que nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Lembre-se também de que na parte 1 você leu sobre como nos identificamos com os nossos pais ou nos rebelamos contra eles, dependendo do modo como enquadramos as suas ações. De hoje em diante, quero que pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais lembranças você terá do quanto é desagradável ser assim. Não estou sugerindo que lhes diga isso. Apenas haja como proponho, sem condená-las por serem como são. Se começar a julgá-las, criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. No pior dos casos, se não for mais capaz de lidar com a energia negativa de pessoas que o cercam e se isso estiver prejudicando de tal maneira que não consiga mais crescer, talvez você precise tomar algumas decisões corajosas a respeito de si próprio e de como quer viver a sua vida. Não estou lhe sugerindo que haja de modo irrefletido, mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e crescer pessoal, espiritual e financeiramente.
Nunca faria isso comigo mesmo, porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que puder ter. Na época, eu não tive uma compreensão tão ampla desse texto, de como ele é importante. Hoje, lendo, por acaso hoje eu peguei esse texto e reli, e eu percebi quantas mensagens importantes tem nele. Como esse texto é legal e importante quando você compreende de fato. Então, eu queria comentar ele aqui com vocês. Primeiro ponto, extremamente importante. O que eu faço com o outro? Tento mudá-lo? Eu fiquei anos da minha vida inteira praticamente, acreditando que eu podia mudar o outro. Mas descobri que eu estava enganada. Ninguém muda ninguém. O outro só muda quando quer mudar. E é bem isso que ele disse. A sua luz pode iluminar o outro, mas é só se ele quiser. O que acontece na maioria dos casos é que ou a pessoa se ilumina ao seu lado ou ela se afasta. E eu pude perceber isso na minha vida. Quando eu mudei a minha postura, de uma postura de reclamação e de insatisfação, para uma postura de acreditar na vida e de agradecer pelas coisas boas todos os dias, muitas pessoas se afastaram de mim. As pessoas que não queriam mudar. E outras pessoas mudaram comigo. E isso é muito legal de ver. Outra coisa muito importante é esse princípio que ele falou. Tudo acontece por um motivo. E esse motivo existe para me ajudar. A gente está sempre aprendendo com a vida. As coisas não acontecem para te prejudicar. As coisas acontecem para te ajudar a crescer, a aprender cada dia mais, a sua vida inteira. Não precisa acreditar que você não vai aprender mais nada. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. O ser humano não é estático. A gente está sempre evoluindo. A gente está sempre em mudança, em movimento. Aquilo que não está evoluindo, está involuindo, está morrendo. E se a gente não quer morrer, a gente precisa evoluir, não é mesmo? Outra coisa importante demais que ele fala, que nada tem significado. Isso é uma coisa importantíssima, porque nós podemos ressignificar as coisas. A gente pode ressignificar o nosso passado. A gente pode ressignificar a nossa vida, mudando a nossa perspectiva, mudando o olhar que a gente tem das coisas. Você não precisa entender uma situação da sua vida como um castigo, como uma cruz que você precisa carregar. A gente tem mania, a gente aprende isso na infância, né? Que a gente tem que carregar uma cruz, que a gente tem que passar por sacrifícios. Que Deus está castigando as pessoas. A religião ensina muito isso, que a gente está sendo castigado. E na verdade, se você ressignificar de castigo para lição, para aprendizado, tudo fica mais leve e as coisas se resolvem e as coisas passam a dar certo na sua vida. Procure olhar sempre, não por que eu estou sendo castigada, mas o que o universo está tentando me ensinar com essa situação. Como eu vou aprender? Como eu vou solucionar isso? Como eu vou fazer dessa situação uma coisa boa para a minha vida? Procure sempre ressignificar os problemas. Se o comportamento do outro te incomoda, seja diferente dele. Seja aquilo que você gostaria que ele fosse, mas sem julgar o outro. Seja um exemplo. Uma coisa, um jeito interessante até de você fazer as pessoas enxergarem a negatividade
e aí mudarem o pensamento ou se afastarem de você, que às vezes é melhor até, é você neutralizar a pessoa negativa. Vou dar um exemplo. A pessoa chega, não aguento mais a minha vida, porque os meus filhos fazem isso, fazem aquilo, faz bagunça, isso que tem, e começa a reclamar. Eu tenho um colega que é assim. Se você virar para essa pessoa e dar um sorriso e falar para ela, que bom que você tem filho, né? Tem tanta gente que não pode ter, que bom que eles são saudáveis, tem tanta gente que tem filho com problema. Essa pessoa vai se neutralizar. Ou ela vai prestar atenção no que está dizendo e mudar a atitude, ou ela vai se afastar de você e não vai mais reclamar com você. E isso serve para qualquer tipo de reclamação. Procura o ponto positivo da situação. Foca no positivo. Que isso ou muda ou afasta a pessoa negativa. E isso muda a sua vida. Com certeza. Se você foca sempre no positivo, sua vida vai ser muito mais feliz. Com certeza. E a última coisa que ele falou, né, que às vezes a gente precisa tomar atitudes corajosas. E para isso a gente precisa se conhecer. Você precisa se conhecer de fato, ter certeza de quem é e do que quer, se fortalecer para ser capaz de agir, de ter coragem, de tomar atitudes em prol da sua própria felicidade. Se determinada postura de uma pessoa não é suportável mais na sua vida, talvez seja você que precise se afastar e não ela. Às vezes isso também é preciso. São essas as dicas desse texto que eu queria trazer para vocês. Eu acho esse texto incrível, muito interessante. São coisas muito importantes que eu venho aprendendo e que eu queria compartilhar aqui. Um beijo para todos e a gente se vê no próximo vídeo.